Oi galera, tudo bacana? Eu sou a Andy do Mon Petit Poisson e hoje a gente está aqui num vídeo diferente para o canal. Na verdade, uma coluna que vocês já conhecem, já fazem parte, tem um pouquinho de tempo, né? Quase um ano já aqui no Mon Petit Poisson, mas não é o resumo do blog e também não é uma vídeo resenha. Na verdade, é a coluna O Mais Legal de. Para quem não sabe, para quem está chegando agora, é a primeira vez, como é que funciona essa coluna? Durante o mês eu faço várias resenhas e aí no início do mês seguinte eu faço uma perguntinha simples. Qual das resenhas do mês anterior vocês gostariam que virasse uma vídeo resenha? E aí eu fiz essa pergunta em janeiro, né? No iniciozinho de fevereiro eu perguntei quais os livros de janeiro vocês gostariam, né? Qual livro de janeiro vocês gostariam que virasse uma vídeo resenha? Né? O mais votado e aparecer nesse vídeo. E o que é o mais legal dele? Eu falar um pouco mais desse livro, se for série, contar um pouco aí da série, como eu comecei a ler, por que eu fui ler esse livro, contar um pouco mais da história, o que eu tô esperando, mais expectativas do que eu falo durante as resenhas. E aí eu fiz a pergunta, vocês votaram, e o mais legal de janeiro, segundo vocês, é Os Garotos Corvos. Resenha que levou Letal aqui no Mon Petit Poisson. O pessoal que acompanha o Mon Petit Poisson sabe que Letal é uma coisa um pouco difícil aparecer aqui no blog. São poucos letais ao longo do ano, mas esse aqui foi um letal bem merecido. Né? Então eu vou começar falando por que eu escolhi ler esse livro. A Meg é uma queridinha minha, vocês sabem, eu gosto muito do jeito que a autora narra, eu gosto muito dos livros da autora. Comecei com Calafrio, né, a série dos lobos de Merciful, e Calafrio, Espera e esqueci o nome do outro. Gente, esqueci o nome do outro. E Sempre. É que eu pensei com o nome em inglês, mas beleza. E eu gostei muito, amei a série, fui pra Garoto, Corrida de Escorpião, não gostei tanto. Então, claro que quando saiu o Garoto dos Corvos eu pensei, eu quero ler, eu preciso ler. Até porque lá nos Estados Unidos, vários blogs tinham falado super bem desse livro, dessa nova série dela. Então, como era uma autora queridinha, eu falei, óbvio, vamos ler. Quando eu soube que ia ser lançada aqui no Brasil, eu falei, vamos ler em português, né? Enfim, pra gente se divertir e ler também muito mais rápido. Amei a capa, amei eles manterem a capa, Veros ter mantido a capa. Tô um pouco ansiosa, assim, pelo segundo livro. E pra quem não sabe, pra quem não conhece a Meg gosta de falar de um sobrenatural um pouco diferente. Ela não segue essa linha que a gente está acostumada. E em Garotos Corvos a gente tem um pouco disso. Ela fala sobre dois assuntos que talvez a gente possa pensar assim, cara, mas isso não tem nada a ver. A gente, por um lado, tem a personagem feminina, que é a Blue. Ela vem de uma família de pessoas com dons sobrenaturais, conseguem ler as cartas, ver o futuro, enfim. E ela é a única da família que não tem isso, então meio que ela se sente uma pária. E tem uma espécie de ritual, vamos dizer assim, que acontece todo ano, que a família dela consegue ver quem é que vai morrer naquele ano. Então, obviamente, como ela nunca conseguiu ver, ela só anota os nomes, ela estranha ver alguém vindo na direção dela. E aí a mãe, a tia, todo mundo falou o seguinte, que se ela conseguisse ver a pessoa, provavelmente ela estaria ligada à morte daquela pessoa. E ela sempre recebeu uma informação desde pequena dizendo que ela mataria quem ela amasse. Então, quando isso acontece, imagina a operação da garota. Imagina, gente. Você saber que você vai matar quem você gosta e você vê a pessoa que sabe que vai morrer. Então, assim, a garota entrou na piração, pirou na batatinha. Enfim, mas ela não sabia quem era este menino. Aí que tá a graça de toda a história. A gente, claro que a gente começa a saber, porque a gente veio o olho que tudo vê na história, a gente começa a conhecer quem é esse rapaz. Esse rapaz, por outro lado, faz parte de um colégio chique de nome, um colégio interno, que os meninos são conhecidos por isso, pelos garotos corvos. Eles têm uns corvos no uniforme.
E ele é um cara meio louco, porque ele tá na busca dessas tal de linhas lei, que eu nunca tinha ouvido falar nisso. E aí quando eu fui procurar pra ver se isso era de verdade, se a autora tava inventando, né, enfim, eu descobri que isso existe de verdade. É umas forças, vamos dizer assim, poderosas na Terra, tá? É como se fosse, tipo assim, imagina a gente, corpo humano. A gente não tem, tipo, as veias vitais no corpo, né? A aorta e o whatever. É porque assim, gente, eu não faço medicina, então não quero falar besteira. Mas a gente tem as veias principais. Tanto é que quando a gente perde sangue nessas veias, a chance de morrer é muito maior. Então essas linhas lei é meio que isso, são linhas com poderes na Terra. E isso existe há muito tempo, isso aí é pesquisa antiga, tá? Isso não é de agora não, isso é, ó, long time ago. E ele quer descobrir isso. Ele tem uma galera, um grupo de amigos. E quando eles, né, ele sempre buscou atrás disso, ele é uma pessoa que pesquisa, a gente começa a descobrir que tem outras pessoas também pesquisando essas linhas, a gente não sabe porquê. Na verdade, a gente não sabe nem por que o garoto tá pesquisando, a gente só sabe que ele tem esse, como se fosse um desejo maluco por isso, e aos poucos a gente vai tentando entender o motivo, mas no início a gente não sabe de nada. Até que esses personagens se juntam. Ele vai lá fazer uma leitura na casa dela, né, com a família dela, e ela vê o garoto que, teoricamente, ela viu que ia morrer. Então é aí que começa a graça da história. Por quê? A graça da história, e eu acho que talvez algumas pessoas possam não gostar, é que não tem romance nessa história. Aliás, não poderia ter romance nessa história pelo ponto de vista lógico. Não vou. Tipo assim, imagina, você iria namorar alguém que você sabe que vai matar? Não. Então, a gente sente essa tensão no ar, esse flerte. Isso tem. Mas romance, pegar, amasso, beijos, gritos, isso a gente fica sempre querendo. E esse tipo de romance que eu tô falando pra vocês que não tem, tá? Eu não sei como é que vai evoluir pros próximos livros, não sei. Fico até pensando agora, falando com vocês, assim, eu fico até pensando como é que vai ser, mas eu não sei, não faço a menor ideia. Na verdade, tipo, assim, eu quero que aconteça, óbvio, né? Mas eu também penso assim, gente, cara, a autora falou que vai acontecer isso, então, para não acontecer, ela tem que arranjar, tipo, um antídoto nesse negócio todo, algum tipo de quebrar essa maldição. Ou então ela vai e o garoto vai morrer, e, enfim, ela vai atrás do cara além da morte. Eu só posso pensar em coisas desse tipo, né? Eu só posso pensar em coisas desse tipo. Então, assim, eu não quero nem especular muito. Pra não vir pro segundo livro cheio de ideias. Então, quem gosta de romance, quem gosta dessa coisa de né, não sei o que, pode ficar um pouco chateado com isso, porque o foco que a autora deu nesse livro é a busca por essa linha e a menina entender quem ela é, por que ela tá vendo aquele cara, por que só ela na família não tem esse dom. Então são duas buscas diferentes. Essa das linhas lei, que é uma coisa muito louca. É uma coisa muito louca. Alguns personagens aparecem, outros somem por causa dessa linha. Essa linha tem um poder, vamos dizer assim, tem uma sedução muito forte, mas nem sempre de uma forma positiva. Então é muito louco quando começa essa busca. E por outro lado, a gente tem a busca da menina também para ela saber quem ela é. Então são duas histórias correndo em paralelo que elas vão se juntar. Né? Elas se entrelaçam em alguns momentos. Mas claro, gente, que não quer dizer que não tem outras coisas acontecendo, não tenha uma graça acontecendo, ela não faça levantamentos dizendo que o garoto é bonito, o garoto não fale dela, os amigos também não comentem, a família não brigue. Então, em tudo isso que a gente está acostumado em livro jovem e adulto, tá? Até em tudo isso. Só que eu tô explicando essa forma mais graciosa para vocês entenderem. Então, assim, pra mim foi um ponto muito bacana, porque não que eu não goste de romance, mas é que às vezes o autor só se foca naquilo e esquece completamente a história. E o enredo é muito bacana e fica naquele romance, geralmente um triângulo chato. E não foi o que a Meg fez aqui. Ela se preocupou muito mais com a história do que com esse fato do romance. Um romance talvez tenha sido o pontapé inicial para os dois protagonistas se cruzarem, né? E aí a gente fica torcendo para o futuro para saber o que vai acontecer.
mas é o ponto inicial dos dois estarem juntos. Então foi isso que eu curti, foi isso que eu amei, eu devorei as páginas, a leitura foi muito rápida, mas eu gosto da escrita da Meg. Eu li muitas críticas disso em Calafrio, as pessoas não gostaram da escrita, talvez, não sei se é porque lá tinha uma quantidade muito grande de personagens importantes na história. Aqui não tem tanta gente importante. Assim, tem o grupo, tem outros personagens, mas em Calafrio eu acho que todo mundo era muito importante por causa da história em si. Aqui a importância é a gente entender bem o que é a linha lei e por que a galera tá procurando essa linha, tá atrás dessa linha. Porque é isso que vocês têm que se focar nessa história. E aí, continuando isso, eu gostei do jeito que foi narrado. Muita gente que não gostou de Calafrio gostou de Garotos. Então pode ser que o tipo de narração tenha modificado um pouco em relação a isso, para as pessoas gostarem. A narração é uma coisa que flui. Você quer saber? Eu acho que assim, ela, pra mim, fluiu porque eu queria saber mais da história. Eu queria entender o que a autora estava querendo passar com toda essa coisa louca que ela falou. Então eu ficava assim, mas o que é isso? Mas por quê? E aí, óbvio, você só consegue as respostas à medida que você vai lendo. Então, por isso que talvez a minha leitura tenha sido relâmpago, né? A jato. Porque eu queria saber o que estava acontecendo, eu queria chegar no final do livro. Quando eu cheguei no final do livro, que a gente tem algumas respostas, o mundo meio que cai em alguns momentos, claro que eu não vou contar isso pra vocês, é muito spoiler isso. Eu fiquei pensando assim, o que vai acontecer no 2? Eu sei que eu sempre falo pra vocês, não leiam cheio de expectativa, não fiquem com expectativa pro próximo livro, enfim. Mas assim, eu até preferi não ler em inglês correndo exatamente pra isso. Eu prefiro esperar o livro chegar em português, que eu vou me acalmando, eu vou pensando com mais calma do que poderia ser, do que tá acontecendo, pra não ficar nesse impasse de uau, botar a expectativa lá aqui em cima, e aí quando eu começar a ler, eu falar, isso não é legal. Mas tem muitos ganchos para continuação, né? Tem esse gancho que eu falei para vocês da parte romântica, que não ficou esclarecido, não fica bem esclarecido. O livro inteiro vai isso que eu tô falando para vocês, se chove não molha, né? Porque não é o foco. E a gente tem a própria linha lei começa a se explicar bem, entre aspas. A gente tem a menina, também começam as explicações sobre quem é ela, da onde ela vem, para onde ela vai. E por que eles estão juntos, né? Toda essa história dos protagonistas, assim, os amigos também são pessoas bacanas. Então, assim, eu tô bem ansiosa pra continuação. Já saiu em inglês. A tradução literal seria o ladrão de sonhos, apanhador de sonhos, alguma coisa desse tipo, né? Não sei quando chega, espero que chegue até o final deste ano, né? A Verus não costuma demorar muito para liberar os livros, mas eu acredito que ela só vai liberar o segundo depois do segundo semestre, no segundo semestre, né? Meu pensamento é que seja lá perto da Bienal, minha intuição. Me perguntaram também durante a resenha se a série é grande, enfim. Não tem nada escrito quantos livros vão ser. Mas a autora não costuma fazer nada muito grande. Ela não faz essas séries com 10, 15, 20 livros. O Lobos são 3. Eu acho que ela tem uma outra série que são 2 livros só. Corrida de Escorpião é livro único. Acredito eu, que Garotos deve ser uma trilogia, tá? Eu estou dando essa opinião baseada no que eu tenho aqui e na sinopse do segundo livro, galera. Não sei se é verdade, não tem nenhuma informação. Mas como a autora trabalha mais ou menos com trilogias, coisas desse tipo, não acredito que seja mais do que isso. Talvez uns 4 livros. Não vejo como uma série muito grande, não, né? A não sei que no segundo livro tenha muita enrolação. E aí ela não consiga finalizar no terceiro, né? Então vamos torcer. Então, minha perspectiva também. Trilogia é um limite bacana, né? Então,
Eu acho que é isso, assim, eu tô bem ansiosa para ler a continuação, eu gostei muito dessa história, ela me pegou de um jeito muito positivo, ela me fez pensar em muitas coisas, eu gosto muito de fechar um livro e ficar com pensamentos, sabe? Eu gosto de pensar, de ficar envolvida num assunto que eu vá pesquisar na internet, que eu chegue e fale assim, nossa, eu não conhecia isso e tive que ir pesquisar. Não quer dizer que eu vou virar expert no assunto, mas eu preciso entender, tipo, poxa, a autora falou disso, isso existe, essa é a invenção da autora, ela fala dessas certas coisas, pô, tinha a ver, tem um pouco com o que ela falou, então essa busca foi positiva pra mim. Eu gostei disso, eu gostei dessa essência de precisar ir atrás das coisas. Então eu fiquei bem contente com isso. Foi um livro feliz, assim. Foi um livro que eu gostei da história, gostei do jeito que ele me prendeu. Super recomendo pra vocês. Primeiro porque é uma autora queridinha, mas segundo que a história foi bacana. E vamos ver o que o segundo livro nos aguarda. Para quem ainda não comprou ou para quem ainda não leu, realmente eu vou indicar para vocês Os Garotos Corvos. É uma série, infelizmente, mas com certeza é uma narrativa bem viciante. Eu acho que vocês vão ficar aí querendo também descobrir. Eu acho que vocês vão se sentir do jeito que eu me senti ao ler o livro, querendo saber mais e mais e mais e mais e mais e mais. E aí quando você vê, você vai estar nas páginas finais, aí você fala, bom, já cheguei até aqui, né? Vamos terminar esse livro logo. Então foi um pouco isso. Bom, galera, obrigado por ficarem me ouvindo falar um pouquinho mais de Garotos Corvos, que foi a leitura escolhida por vocês nesse mês de janeiro. Final de março eu volto com o mais legal de fevereiro, né? Vão acompanhando as resenhas que já saíram para vocês ficarem atentos, conhecerem um pouquinho de cada um. No mês que vem eu volto falando um pouco mais disso. Tchau, tchau. Vai montar?